Agora, ô Mink, deixa eu te falar, que história é essa de que hackers neonazistas invadiram, estão dando o ar da graça aí na internet e, enfim, estão aproveitando esse espaço todo de discussão de tese disso, essa coisa toda, para fazer troça da democracia e para praticar o antissemitismo. Conta para nós a história, por favor, Mink. Não, isso é muito grave. Foi uma professora faleceu, era de uma escola aqui israelita, Eliezer Steinberg, e estavam fazendo uma homenagem a ela 7 dias depois na ARI, que é uma sinagoga de Botafogo, associação israelita de Botafogo, e os hackers neonazistas entraram nessa celebração religiosa e puseram imagens do Hitler, imagens de militares, puseram cenas de sexo explícito no meio de uma celebração e com símbolo da suástica. Agora, veja, Fábio, essas coisas já aconteceram no Brasil, né? Há 25 anos atrás, eu e um vereador do PSB, um médico na época, o Milton Naum, também era presidente da Federação Israelita aqui do Rio, nós desmontamos, com o apoio da Polícia Federal, um núcleo nazista na Baixada Fluminense, em Nova Iguaçu, que estava infiltrado numa torcida de futebol. O problema é que isso tem se multiplicado, porque no que o Bolsonaro recebeu a líder de um partido nazista alemão, no que alguns ministros do Bolsonaro foram para a televisão imitar o Goebbels e o Himmler, né? Você, como se diz em Portugal, trouxe ao de cima. Essa expressão portuguesa é incrível. Trazer ao de cima quer dizer trazer para a superfície aquilo que estava lá, de alguma maneira, oculto. Quer dizer, o Bolsonaro ele destapou os ralos do inferno, as cloacas de Satanás, né? Então, essa turma se sente autorizada, né, a invadir. O outro dia, eu entrei com uma notícia-crime contra o Jefferson, o Roberto Jefferson, antes dele ser preso. É bom que se diga que ele não foi preso por causa dessa minha notícia-crime, por causa de outros crimes que ele cometeu. Porque ele foi, nas redes dele, dizer que os judeus praticavam ritos satânicos utilizando sangue de crianças, que faziam isso há 1000 anos atrás e continuavam fazendo agora. Eu entrei com uma notícia-crime contra o Roberto Jefferson, a DECRAD, que é uma delegacia que apura exatamente os crimes de injúria racial, racismo, etc., abriu o processo, ele está sendo processado, espero que ele seja também condenado por isso. Então, o que acontece é o seguinte: isso existe há muito tempo. Agora, houve uma reportagem recente que, de 2 anos para cá, triplicaram as denúncias de crimes nazistas, de uso de suásticas, de agressão à entidade. É bom que se diga que o nazismo não ataca só os judeus, não. Estavam lá nos campos de concentração os ciganos, os gays, os comunistas, os professores, os jornalistas independentes, como é o seu caso aqui, você também, pela sua independência e contundência. O dia que esse negócio aqui der para o torto, você também é um candidato aqui a campo de concentração, assim como eu. Eu perdi 2 tios-avós cremados em campos de concentração da Polônia. Eu sei porque eu sei o que é, Mink. Eu tenho uma filha judia. Minha filha mais velha é filha de mãe judia, portanto é judia também. Então, eu conheço bem. Conheço o drama e acho deplorável. E aí, eu vou aproveitar isso que você está falando, só para perguntar para você o seguinte: eu vejo com muita preocupação o uso da bandeira de Israel, ou seja, é de uma representação, não é do Estado de Israel, do movimento sionista. É isso que esse é o papel que ela cumpre nessas mesas onde ela aparece, mas com o objetivo de lavar o antissemitismo dessas pessoas que estão aí por trás desse movimento neonazista de hoje. Querem disfarçar o antissemitismo. É isso que acontece ou eu estou enganado? Não, é isso que acontece. Eu vou fazer também uma consideração. Na verdade, todos os nazistas, fascistas, totalitários, eles têm esse preconceito. Há uma situação curiosa,
que há setores evangélicos que, por razões de interpretação bíblica, se aproximam de Israel, né? E o Bolsonaro foi lá mergulhar, ser benzido lá por um desses pastores do Rio Jordão, etc. Então, eles têm essa relação. Então, tem uma contradição, porque o Bolsonaro, ele se alimenta do lado mais direitista e reacionário de alguns governos de Israel, como desse Bibi, que agora finalmente, que é um corrupto, que finalmente foi deposto do posto de primeiro-ministro, mas continua incentivando os preconceitos, né? Ele, como Roberto Jefferson, que é um cão de guarda do Bolsonaro, que destila ódio e preconceito a cada vez que abre a boca. Agora, tem uma coisa curiosa, que é o seguinte: tem setores da esquerda que, de uma forma diferente, também alimentam esse preconceito. Eu vou explicar isso, porque muita gente progressista assiste esse teu importante espaço da TV Democracia, que é o seguinte: o pessoal fala assim, os judeus que apoiaram Bolsonaro estão tendo troco. Na verdade, não foram todos. Quando o Bolsonaro esteve aqui na Hebraica, eu estava com um grupo de 300 na porta protestando. Estavam conosco a Débora Bloch, o Léo Gandelman, o cineasta maravilhoso Silvio Tendler, o nosso querido Sirkis, que já faleceu, um grande ecologista brasileiro, né? E na mesma noite nós tivemos uma reunião na ASA, que é um espaço progressista judeu, com Tarso Genro e Jacques Wagner, que são dois judeus, ambos petistas, ambos foram ministros, né? E que estavam lá mostrando que nem todos os judeus apoiaram o Bolsonaro. Mas cada vez que o Bolsonaro dá uma de nazista, ou seus ministros dão uma manifestação explícita nazista, tem setores da esquerda que falam assim, viu, bem feito, os judeus bem que apoiaram ele, então, de alguma maneira, merecem isso. Então, acabam culpabilizando as vítimas, porque realmente um setor expressivo direitista da comunidade caiu nessa imbecilidade de apoiar o Bolsonaro. Mas eles generalizam, como se fossem todos, o que é uma grande... Eu só quero dizer, Mick, que isso também é antissemitismo, hein? Também é. A gente fala em racismo estrutural, vamos falar de antissemitismo estrutural, porque a pessoa, para fundamentar a crítica, acaba recorrendo a argumentos que não merecem nem dignidade nem respeito da nossa parte, né? Tem toda a razão, Fábio. Tem toda a razão. Aliás, eu vou te dizer uma coisa. Eu sou uma pessoa de esquerda, mas eu sempre fui de esquerda a minha vida toda, né? Eu tenho 70 anos. Com 15 anos, eu estava no movimento estudantil. Com 18 anos, eu estava pendurado no pau de arara, na Vila Militar, levando choque. Então, eu estou nisso há mais de meio século, não vou deixar de estar. Mas tem setores da esquerda que são machistas, tem setores minoritários da esquerda que têm um pouco de homofobia, tem setores de esquerda que bajulam ditadores. Por exemplo, esse da Nicarágua, no passado ele foi sandinista, é um sanguinário. Mesmo a Venezuela, né? Tem setores, quando você faz crítica à Venezuela, o pessoal fala, que não pode, eles estão sendo atacados pelos Estados Unidos, como se ser atacado pelos Estados Unidos justificasse toda e qualquer coisa. Toda e qualquer coisa. Quem tem uma posição muito interessante sobre a Venezuela é o nosso grande líder uruguaio, o Pepe Mujica, né? Que para mim é um grande líder, porque ele junta a questão social, a questão ambiental, ele defendeu o direito das mulheres ao aborto, ele defende a questão da maconha medicinal, ele é um líder popular, teve 12 anos preso em solitária, né? No tempo da ditadura, que nem o Nelson Mandela, e não se curvou. Mas ele não aceita autoritarismo, mesmo de governos populistas. Então, eu estou à vontade, que eu sempre serei de esquerda até o fim da vida. Mas não compactuo e não acho que o fato de uma pessoa ser de esquerda dá o direito dela ser machista, apoiar regimes que acabam com a liberdade de imprensa, como é o caso da Venezuela,
Então, eu acho que a gente tem que ter também essa visão crítica em relação a isso. Não pode generalizar. Agora, que setores importantes da comunidade judaica, que é pequena, se iludiram com Bolsonaro, é verdade, mas isso aconteceu com outros setores também. O Bolsonaro levou índios lá, o Salles levou índios lá para apoiar ele. Isso não significa que alguém fala, viu, índios, vocês... Não, um setor minoritário manipulado. Né? Não há negros apoiando o Bolsonaro, aquele imbecil lá da Fundação Palmares, que tirou o Gilberto Gil, a Zezé Mota lá das personalidades. Quer dizer, um racista, escravocrata, ninguém vai dizer, viu, tem negros, então, a comunidade negra... Você não pode, a partir de exemplo de cooptação, generalizar e transformar as vítimas em réis.